Olá, gente, tudo bem? Bom, resolvi fazer a resolução da questão 2 e da questão 3, porque aí a gente fica logo com o exercício tudo respondido, tudo bem? E também a gente pratica, né? Já praticou uma questão envolvendo o número de moléculas, vamos praticar agora uma questão envolvendo o número de massa e depois uma questão envolvendo o número de volume, certo? Então a gente fecha os três casos, né? Mol é bem tranquilo, fecha os três casos e aí vocês ficam para fazer o exercício, tudo bem? Então vamos lá. Então, primeira coisa, na questão 2, nós temos essa equação. E aí, vamos lembrar sempre de começar balanceando a equação. Olhem lá que na frente de cada molécula não tem nenhum número. Então, isso já indica que nossa equação ela não está balanceada, certo? Então, a gente precisa balancear essa equação. Vamos lá. Lembrando daquelas duas regras, né? A gente viu 4, eu acho. Mas aí as duas primeiras são as principais, as mais importantes, né? Vamos começar a balancear pelo elemento que aparece em só uma molécula de reagente e só uma molécula de produtos. E a segunda regra, eu começo pelo aquele que tiver os maiores índices, ou seja, os maiores numerozinhos ali embaixo. Então, quando eu olho aqui para essa reação, observe que o C ele só aparece aqui, e lá nos produtos ele só aparece aqui. Opa, o C, então, atendeu a primeira regra. Quando eu olho o H só aparece aqui e o H só aparece aqui. Ótimo. Então o H também pode ser. Quando eu olho agora o O não. O O está aqui, duas moléculas, então já esqueço ele. Mas lá no produto ele também tem duas. Então já esqueço o O, certo? Então, primeira regra, ou eu começo pelo C ou eu começo pelo H. Aí a segunda regra, aquele que tiver os maiores números. Então observe, o H eu tenho 6 e aqui eu tenho 2. Então 2 com mais 6, 8. E o C eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho 1. Então dá 3, certo? Então é melhor começar pelo H, né? Tem os maiores índices, 6 e 2. Então vamos lá. Então quando a gente olha, vamos pensar no H, vamos marcar ele aqui, para a gente não esquecer. Então, olha lá. Aqui eu tenho 6 Hs. Então, se eu tenho 6 Hs, depois da seta eu também preciso ter 6. Então, quando eu olho lá, nessa molécula eu só tenho 2, certo? Como eu não posso mexer no índice, eu não posso mexer nesses númerozinhos pequenos, eu vou precisar de quantas moléculas dessas de água para que eu também tenha 6 Hs? Então, nós iremos precisar de mais 2 moléculas de água. Então, ó, venho aqui e coloco uma água. Venho aqui e coloco mais uma água. Então, observe o seguinte, nós vamos precisar uma molécula de água, 2 moléculas de água, 3 moléculas de água. Então, essas 3 moléculas de água me dão um total de 6 Hs. 2 com mais 2 com mais 2. Então, um total de 6 moléculas de água. Bom, agora que a gente já colocou aqui os Hs, então o H está certo, aqui tem 6. O H aqui também tem 6. Vou colocar o 6 aqui embaixo só para evidenciar. Ok. 6 Hs antes, 6 Hs depois. Quem é o próximo que nós podemos ir? Podemos ir para o C, para o carbono. Então, se eu for para o carbono, para o C, né, lembra que o oxigênio tem vários. Então, o oxigênio não é bom, vai dar problema. Deixa ele por último. O C, nessa molécula aqui, que eu já balanceei o H, eu não posso mais mexer com ela em nada. Então, só posso ter uma molécula dessa. Não posso mais colocar outras moléculas. Então, nessa molécula aqui, eu tenho 2 Cs. Então, depois da seta, eu também preciso ter 2 Cs. Só que quando eu olho aqui depois da seta, o C está aqui, vou marcar ele. Quando eu olho aqui depois da seta, o C ele só tem 1. Então, se o meu C tem 2 aqui, e aqui ele só tem 1, eu vou precisar de quantas moléculas dessas para que eu também tenha 2 Cs? Eu vou precisar de 2 moléculas. Como eu já tenho uma molécula lá de CO2, eu só preciso de mais uma molécula
de CO2. Então, olha lá. Se eu pegar mais uma molécula de CO2, então nós vamos ter agora um CO2 aqui, com mais um CO2 aqui, totalizando os dois Cs. 1, 2. E aqui eu já tenho os dois, ok? Então, ó, preciso de duas moléculas dessas. Tudo bem? Por último, então, agora, só falta a gente balancear o oxigênio. Então, para balancear o oxigênio, que é o O, veja, eu já balanceei aqui o C e o H, então não posso mais colocar moléculas dessas. Aqui, eu já tenho duas moléculas, eu não posso mais colocar, porque senão eu vou desbalancear o C. E aqui, eu já tenho três moléculas dessas, eu não posso mais colocar, porque senão eu vou desbalancear o H. Então, nessa equação, a única molécula que eu vou poder mexer para corrigir o O é essa aqui. Tudo bem? Porque eu não coloquei nada. Então, vamos lá. Desse lado, depois da seta, quantos Os eu tenho? Então, vamos contar aqui. Ó. Nós temos, nessa molécula aqui, eu tenho 2 Os. Aqui eu também tenho outra molécula. Então, aqui eu também tenho mais 2 Os. 2 daqui com 2 daqui, me dá um total de 4. E aqui, molécula de água, eu precisei de uma molécula de água, 2 moléculas, 3 moléculas de água. Cada molécula de água só tem um O. Então, um daqui, com mais um daqui, com mais um daqui, me dá um total de 3 Os. 3 com mais os 4 que eu tenho aqui, me dá um total de 7. 7 oxigênios. Então, antes da seta, eu também preciso ter 7 oxigênios. Então, se vocês observarem, nessa molécula aqui, eu já tenho um, certo? Eu não posso mais mexer nela. Não posso colocar outra molécula dessa. Já tenho um. Então, significa dizer que para completar os 7 que eu preciso ter, está faltando 6. Então, essa parte aqui, ela tem que me fornecer 6 oxigênios. Só que eu não tenho 6. Eu tenho quantos? Só tenho 2. Então, significa dizer que eu vou ter que pegar mais duas dessas moléculas aí para que eu tenha 6 oxigênios. Então, olha lá. Se eu pego aqui uma molécula, mais uma dessa, e se eu coloco mais outra, então observe que agora nós temos 2 aqui, com mais 2 aqui, com mais 2 aqui, 2 com 2 com 2 dá 6, com mais um que eu já tenho aqui, 7. Então, agora eu tenho 7 oxigênios antes e 7 oxigênios depois. Tudo bem? Então, vamos passar a limpo aqui o que nós fizemos. Com base no que a gente fez, né, tudo balanceado bonitinho, quantas moléculas nós vamos precisar de cada coisa? Eu vou precisar dessa aqui, só precisei de uma. Então, aqui eu tenho o coeficiente, vai ser 1. Nessa aqui, quantas eu precisei? 1, 2, 3. Então, o coeficiente aqui é 3. Dessa aqui, eu precisei de uma molécula de 2. Então, o coeficiente aqui é 2. E essa outra molécula, a água, eu precisei 1, 2, 3 dessas moléculas. Portanto, o coeficiente ele deve ser 3. Tudo bem? Vamos só apagar, tirar tudo isso aqui para a gente limpar o quadro e resolver agora a questão. Vou apagar aqui. Então vamos lá. Coeficientes 1, 3, 2 e 3. Já podemos colocar aqui, isso aqui são os números de mols, né? Então eu tenho 1 mol, aqui 3 mols, aqui
2 mols. Aqui, 3 mols. Pronto. Então, a equação balanceada, já identificamos agora que isso aí são os números de mols. Né? Já temos a receita pronta, ó, a nossa limonada. Lembra? Cada componente, né, da minha limonada. Já temos as quantidades. Então, temos a nossa limonada pronta aí. Então, agora, vou compartilhar com vocês lá a questão, né, para a gente ver o enunciado da questão, fazer a leitura e ver quem eu vou relacionar com quem. Vamos lá. Então, a questão 2, essa aqui, ela diz o seguinte, ó. No motor de um carro a álcool, o vapor de combustível é misturado com ar e se queima à custa de faíscas elétricas produzidas pela vela no interior do cilindro. Então, ele dá aí a reação que está acontecendo. Olha lá, o que é que acontece em um motor a combustão? Você tem um combustível, nesse caso o álcool. Esse álcool ele vai se misturar com o ar, e a gente lembra que no ar, esse ar atmosférico que nós estamos respirando, ele tem o quê? Oxigênio. Então, para a gente poder ter uma queima, ou seja, uma combustão, um fogo, eu preciso ter o oxigênio. Se eu não tiver oxigênio, eu não tenho fogo, não tenho queima. Tudo bem? Então, esse álcool, certo? E o álcool aí é o H2, aliás, o C2H6O. Esse álcool, ao entrar em contato com o oxigênio, né, que já tem no ar, e ele é colocado para dentro do motor, lá no motor tem uma faísca, né? A vela ela solta umas faíscazinhas que é para começar esse fogo, certo? Então tem um fogo aí. Então veja que até aí ele só deu informações, né, sobre aonde é que essa reação acontece, como é que ela acontece. Deu a reação. Observe que na reação ela não tem esses números na frente das moléculas, ou seja, ele não tem os coeficientes. Portanto, essa equação não está balanceada, mas nós já sabemos porque nós fizemos o balanceamento, acabamos de fazer. E agora vem a pergunta da questão. A pergunta é a seguinte, ó, presta atenção. A quantidade em mols de água formada. Opa, dá uma pausa. Então, a quantidade de água formada. E ele quer essa quantidade em que unidade? Mols. Tudo bem? Então, nós vamos precisar descobrir quanto de água eu formei. E eu formei essa água onde? Na combustão completa de 138 gramas de etanol. Quem é o etanol? C2H6O. Então, veja, ele quer que você diga quanto de água eu vou formar. Essa quantidade de água tem que ser na unidade mols. Quando eu queimar 138 gramas desse combustível. Então, eu vou relacionar massa, a massa de combustível queimado, 138 gramas, com a quantidade de água formada. Tudo bem? E essa quantidade tem que ser em mols. Abaixo, ele deu aí os dados. Ó, massas molares em gramas por mol. O hidrogênio pesa 1, o carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16. Para que isso? Para que a gente possa calcular a massa molar. Tudo bem? Vamos ver que nós iremos utilizar isso aí. Então vamos voltar lá para a nossa questão. Então vamos voltar aqui para o quadro. Pronto, voltamos para o quadro. Então, chegando aí, vamos só recapitular. O que é que a questão está pedindo? Que nós determinamos. A quantidade em mols de água formada. Quem é a água nessa equação? A água todo mundo sabe que é H2O, né? Então, nós vamos relacionar água, H2O. Então, a quantidade de água formada. Quanto de água eu vou formar? Quantos mols? Então, eu posso dizer que eu tenho aqui X mols. E eu vou relacionar essa quantidade aí de água formada com quem? Com 138 gramas de etanol, que é o etanol que vai ser queimado. E quem é o etanol nessa equação? Olhem lá no enunciado da questão que ele disse que o etanol é o C2H6O. Então, o etanol é esse aqui. Quanto de etanol eu tenho? 138 gramas. Então, nós vamos só relacionar esse está para esse
assim como essa quantidade aqui em gramas está para essa quantidade X de mols. Bom, posso resolver? Não. Por que eu não posso? Porque aqui eu não tenho as mesmas unidades. Ó, mol com mol, ótimo. Mas quando eu olho essa coluna, não está na mesma unidade. O que é que eu preciso fazer? Transformar esse mol em gramas, em massa. Como é que eu transformo mol em massa? Lembra lá do esquemazinho que a gente viu? Para passar de mol para massa, eu tenho que multiplicar por massa molar. Então, eu vou pegar esse valor do mol e vou multiplicar ele pela massa molar. A massa molar de quem? Do etanol. Esse 1 mol não é de etanol? Então, eu vou calcular a massa molar do etanol, depois multiplico esse 1 mol pela massa molar do etanol. Vamos fazer a continha? Fazer aqui ao lado, ó. Quem é o etanol? C2H6O. Então, eu tenho um átomo C, H e O. Vou colocar aqui. C, H e O. Tudo bem? Quantos átomos de C eu tenho? 2. Vou colocar aqui para a gente economizar espaço. H. H eu tenho 6. E oxigênio eu só tenho 1. Um oculto. Agora, lá na minha questão, foi falado quanto pesa cada um desses átomos. Foi falado lá que o carbono ele vale 12. O oxigênio vale 1. O hidrogênio. E o oxigênio vale 16. Tudo bem? Então, vou multiplicar. 2 vezes 12 dá 24. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 16, 16. Então, se nós somarmos 24 com 6, 30. 30 mais 16, 46. Então, isso é o quê? A massa para 1 mol de etanol. Então, é a massa molar do etanol. Toda vez que eu tiver 1 mol de etanol, eu tenho 46 gramas. Tudo bem? Qual é o passo? Multiplicar agora o número de mols pela massa molar, para fazer a conversão. Só que o número de mols não é 1, então vai ficar 1 vezes 46, que é o próprio 46. Então, eu posso vir aqui, ó, vou trocar, apagar esse 1 mol, e no lugar desse 1 mol, vamos colocar quanto é que ele vale em massa. Ele vale 46 gramas. Tudo bem? Então, podemos agora resolver a regra 3, ó. Gramas com gramas, né? Massa com massa, mol com mol. Tudo bem? Então, agora que as unidades já estão todas corretas, vamos agora só fazer as continhas. Olha lá, meio pelos extremos. 46 vezes x, 46x. Tem que ser igual 138 vezes 3. Então, 138 vezes 3. Então, resolvendo aqui, ó, 46x repete, igual 138 vezes 3, 414. Ok? Quem está com x, faça dividindo. Então, x vai ser igual 414 dividido por 46. Fazendo a divisão, nós vamos chegar num resultado de 9. Então, x é igual a 9. E qual a unidade aí? A unidade é gramas. Aliás, gramas não, desculpa. A unidade aqui, ó, de x é mol. Tudo bem? Então, nós vamos chegar em 9 mols. Com esse resultado aqui de 9 mols,
nós temos o gabarito da questão, alternativa D. Tudo bem? Alternativa D. Bom, fizemos questão de massa, vejam que é exatamente a mesma coisa. Aonde é que mudou? Só a conversão. Lembra? Lá, aqui era um número de moléculas, então a gente precisou transformar aqui em número de moléculas. Como aqui é gramas, então a gente transformou esse 1 mol em gramas. Então toda a questão é sempre a mesma coisa. O que muda é a conversão, tudo bem? Então lembrem daquele esquemazinho lá que a gente viu para fazer as conversões. Bom, última questão, questão 3, questão envolvendo agora um volume, certo? Então vou apagar aqui para a gente colocar a questão aqui no quadro. Pronto, vamos lá? Então, a questão 3, agora da nossa lista, ela tem o seguinte, ó. Ele dá a seguinte reação, vamos colocar aqui logo no quadro. F2O3, aliás, Fe Fe2O3 mais CO isso aqui vai produzir Fe mais CO2. Uma coisa interessante nessa questão é que na própria equação ele já coloca esses valores aqui, ó. Esses coeficientes 3, 2 e aqui coloca 3. Então isso aí já é um indicativo que a equação está balanceada. Mas se eu quiser conferir, eu pego aí alguns elementos e testo quanto tem antes, quanto tem depois. Por exemplo, se eu pegar o elemento ferro, observe, você tem 2 átomos de ferro. Você só tem uma molécula dessa. Depois da seta, observe quantas moléculas de ferro você tem aqui. 2 moléculas. Cada molécula tem apenas um átomo, né? Isso aqui é como se eu tivesse Fe, uma molécula, e outra molécula de Fe. Lembra lá como a gente estava fazendo? Então, eu tenho 2 moléculas, cada molécula contendo um Fe. Então, também tem 2. Então, o Fe está balanceado. Se eu olhar agora o O, aliás, vamos fazer só o C, que é mais simples, para a gente realmente tirar a dúvida. Eu aqui, ó, nessa molécula, só tenho um C. Só que eu tenho quantas moléculas dessas? 3. Então, eu tenho C, C e C. Então, nós temos 3 moléculas, cada molécula tem um C. Lá depois da seta, eu também tenho, ó, 3 moléculas e cada molécula contém um C. Então, 3 antes, 3 depois. Portanto, a equação está balanceada, né? Não precisa nem a gente conferir o oxigênio. A equação balanceada, então podemos ir de fato agora só para o enunciado da questão e ver o que é que se pede. Vamos lá? Compartilhar aqui com vocês a questão. Vamos lá, a questão diz o seguinte, ó. O ferro metálico, que é o Fe, pode ser obtido se colocarmos o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, em contato com o gás monóxido de carbono, que é o CO, conforme a equação. Então, o que é que ele está dizendo aí? Ó? Que para obter o ferro metálico, ou seja, quando eu quero ter o ferro metálico, o Fe, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, e colocar ele junto, ele em contato com o CO, que é o monóxido de carbono. Que é justamente o que essa equação está mostrando. Ó. Antes da seta, eu tenho Fe2O3 mais CO. Então, eu estou colocando esse
2O3 mais o CO. Então, se eles estiverem em contato, eu vou ter como produto, né, eu vou ter a formação de Fe, ferro metálico. Então, deu a informação, agora vem a pergunta. Ó. A pergunta é a seguinte. Na CNTP, o volume de CO necessário para formar 4 mols de ferro metálico é mais próximo de... Então, vamos ler com calma. Ó. Na CNTP, o volume de CO necessário. Então, ó, quanto de CO eu preciso? Opa, então já é o que eu vou descobrir. Se ele está perguntando quanto é necessário de CO, então é o que eu vou descobrir. Quanto de CO eu vou precisar para quê? Para formar 4 mols de ferro metálico. Então, veja, eu quero formar 4 mols de ferro metálico. Então, eu preciso relacionar esse CO com o ferro metálico que vai ser formado. Certo? Com esses 4 mols que vai ser formado. Então, eu vou relacionar CO e Fe. Ok? Observe que esse Fe e esse CO eles estão em moléculas diferentes. Tá? Cuidado para não confundir. Outra coisa que é importante observar, veja que ele coloca aí como dados o volume molar. Então, o volume molar na CNTP é 22,4 litros. O que é que significa? Onde é que eu vou usar? Quando eu for fazer a conversão, né? Eu devo precisar fazer alguma conversão aí de volume, e se eu precisar fazer uma conversão de volume, eu vou usar esse volume, esse valor de volume molar, ok? Então, vamos agora voltar lá para o quadro para nós colocarmos as informações desse enunciado. Pronto. A equaçãozinha está montada, balanceada. Quem é que eu vou relacionar? Eu vou relacionar o Fe metálico que está sendo formado com o CO, né? Que eu quero saber quanto eu preciso. Quanto eu preciso de CO para formar 4 desse Fe. Bom, antes da gente resolver a questão, vamos só relembrar o que é que esses coeficientes significam. Esses coeficientes significam 1 é porque eu tenho 1 mol disso aqui. Eu preciso de 3 mols desse aqui. Ele irá formar 2 mols do ferro e 3 mols do CO2. Tudo bem? Ó a nossa receita lá, ó. Nossa limonada química. Temos os ingredientes e temos as quantidades. 1 mol desse com mais 3 mols desse, forma 2 desses e 3 daquele outro ali. Tudo bem? Então, vamos relacionar esse com esse. A questão, ela deu que quantidade? Ele disse, ó, quanto de CO será formado? Então, ó, está perguntando. Se ele está perguntando, é a quantidade X. Então, o CO vai ser o X. Quanto de CO será formado quando eu tiver 4 mols de ferro? Então, o ferro aí, no enunciado da questão, ele disse que eu tenho 4 mols. Tudo bem? E essa quantidade de CO aqui que eu vou descobrir, ele quer em qual unidade? Ele quer o volume. Ó, o volume de CO necessário. Então, quanto de CO é necessário? Qual o volume? Então, aqui eu preciso ter o volume. E esse volume, qual eu sei que é a unidade? Se é litro, se é ml? Olha as alternativas. Todas as alternativas estão em litros. E também, lembra do volume molar? O volume molar ele é dado em litros. Então, aqui tem que ser litros. Então, eu vou relacionar ó, esse valor com esse com esse. Tudo bem? Não posso resolver ainda, por quê? Porque aqui as unidades são diferentes. Ó. Mol com mol, aqui é mol com litro. Então, o que é que eu preciso fazer? Transformar esses 3 mols em litro. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Lembra lá? Nós vimos que se eu pegar o mol, multiplicar pelo volume molar, eu vou ter... Opa!
volume molar, eu vou obter aqui o nosso volume. Então, ó, vamos transformar mol em volume, certo? Quem é a quantidade de mols que eu tenho aqui, que eu quero transformar em volume? A quantidade de mols é 3. Então, eu coloco 3 vezes... Quem é o volume molar? O volume molar é o mesmo para qualquer gás, tudo bem? E como é que eu sei que é gás? Porque quando eu olho a minha equação, veja que aqui que esse CO2 tem um Gzinho entre parênteses, certo? Então, quando tem um G dentro do parênteses, significa dizer que é o estado gasoso. Tudo bem? Então, isso aqui é um gás. O CO é um gás. Então, o volume molar para qualquer gás, ele é 22,4 litros na CNTP, que é a condição que ele deu. Então, vezes 22,4. Isso aqui vai dar quanto? Então, se a gente fizer a continha aqui, 3 vezes 22,4 vai dar 67,2. Tudo bem? Então, esses 3 mols, ele nos dá um volume de 67,2 litros. Então, vamos pegar aqui, ó, esquecer esses 3 mols aqui, eu não vou mais usá-los. Então, quem é que eu vou usar no lugar dele? O 67,2 litros. Tudo bem? Meio pelos extremos. Vou apagar aqui só para a gente ter um espaço. E agora eu resolvo minha regra de 3. Né? Já fiz a conversão de mol para litro. Só resolver a regra de 3. Olha lá. 2 vezes x. 2x. Tem que ser igual a 67,2 vezes 4. 67,2 vezes 4. Tudo bem? Então, vamos resolver aqui. 2x vai ser igual a 67,2 vezes 4. Vai dar 268,8. 268,8. Quem está com x passa dividindo. Então, o 2 vai passar dividindo. Então, eu posso colocar aqui, ó, que x é igual a 268,8 dividido por 2. Isso aqui vai dar 134,4 com a unidade, ó, litros. E aí, com esse resultado, nós chegamos no gabarito letra E. Ok? Finalizamos nossa lista de exercícios. Outra observação que eu poderia fazer a respeito dessa questão, né, se eu não quisesse resolver todos os cálculos, lembra daqui, né? Fiz a conversão. Quando eu chego aqui na minha regra de 3, ó, outra maneira, certo? Um bizu aí. 4 não é o dobro de 2. Se 4 é o dobro de 2, x deve ser o dobro de 67,2. Então, o dobro de 67,2 é 134,4. E por que eu posso usar isso? Para manter aquela proporção. Lembra lá aquela questão da receita, como a gente fez a limonada? Né? Se eu aumento de um lado, aumento do outro. Se eu aumentei, ó, de um lado, eu tenho que aumentar do outro na mesma proporção. Dobrei o valor, né? 4 é o dobro de 2, portanto, aqui eu também tenho que dobrar. Tem que ser o dobro do que eu tenho em cima. Tudo bem? Bom, valeu, gente. Façam os exercícios, a lista 3.1, 3.2, aliás, e até a próxima.